Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria poder estar mais uma vez com você participando do seu programa Fonte de Fé, sendo abençoado por esta programação maravilhosa através da Rede Brasil de Comunicação. E em nome do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, queremos agradecer a você com a sua família, de estar sempre acompanhando, participando deste encontro semanal, onde estamos sempre meditando na palavra de Deus, com o propósito de fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. E isso partindo das Escrituras. E para tanto, neste programa queremos lhe convidar para meditar, partindo de uma experiência vivida no âmbito familiar, meditando sobre ouvindo falar de Jesus. E queremos com você ler 2 versículos da palavra de Deus, em Marcos capítulo de número 7, versículo de número 24 e versículo de número 25. Acompanhe conosco a leitura desse texto sagrado. Marcos capítulo 7, versículo 24 e 25. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Muito bem, esse texto, que de todos é bastante conhecido, é o registro histórico de um dos grandes milagres operados pelo Senhor Jesus. Nós vemos um cenário familiar, cuja família havia sido afetada diretamente pela ação de Satanás. Diferente do que alguns imaginam, o diabo não é um ser mitológico, um ser pintado de vermelho com um tridente e chifres, nada disso. Mas a Bíblia o apresenta como um ser espiritual, um anjo caído, que se insubordinou à vontade divina, tornando-se Satanás, diabo e outros nomes que a Bíblia apresenta, mostrando a sua atuação. E utilizando-se da expressão, conforme o próprio Senhor Jesus disse, referindo-se ao ladrão, ele disse que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. E isso pode ser sim utilizado, sem sombra de dúvidas, como sendo o propósito ou os propósitos que Satanás tem em agir contra as pessoas. E se há uma instituição que ainda hoje é bastante afetada, é a família. E esta família que está sendo colocada aqui em tela, o texto apresenta um ambiente familiar que havia sido investido através da ação demoníaca, trazendo o aprisionamento de uma menina, de uma jovem, de uma moça, que nós não sabemos a idade propriamente dita, mas que estava sendo oprimida pela ação demoníaca. Era um quadro irreversível aos olhos humanos. Não havia possibilidade de restauração, de mudança. Não sabemos o tempo em que esta menina estava aprisionada pelas garras de Satanás, mas o texto é claro em nos dizer de que, em contrapondo-se à ação de Satanás, haverá uma ação do Senhor Jesus. Mas o que é interessante e quero destacar nesta oportunidade, como dissemos, é algo que vai acontecer e o texto faz questão de destacar, descrevendo algo que é um divisor de águas para que o milagre aconteça na vida daquela família. E eu quero chamar a sua atenção para esta expressão contida no versículo de número 25, quando diz, ouvindo falar dele. E fundamentado nesta expressão, por isso justificamos a pretensão de falar sobre ouvindo falar de Jesus. A vida daquela família será mudada a partir da experiência desta mulher, cujo nome não é citado, mas alguém chega para ela com uma mensagem de esperança. Alguém vai ao seu encontro falando a respeito do Senhor Jesus. E isso aqui será o diferencial para que o milagre ocorra no meio da sua família. É que alguém teve a sensibilidade de ir a ela com a mensagem de esperança. Se fôssemos usar uma linguagem, uma expressão cotidiana, é como se um grupo de visitação tivesse chegado em sua residência e tivesse dito a ela, olha, existe um homem chamado Jesus, que ele é poderoso para fazer milagres. Por onde ele tem passado, ele tem curado os enfermos,
ele tem repreendido a ação demoníaca, muitas pessoas estão sendo libertas. Isso significa dizer que ele pode também fazer isto na vida da sua filha, na sua família. E isto encheu esta mulher de esperança, quando ela ouve falar de Jesus. É impressionante que ouvir falar de Jesus para esta mulher produziu nela fé, esperança, convicção. A propósito, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17, você pode conferir na sua Bíblia, ele diz a seguinte expressão, Romanos 10 e 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Veja que Paulo é enfático em nos dizer de que na medida em que a palavra é anunciada, propagada, pregada como ela é verdadeiramente, isso produz fé no coração das pessoas. Daí a intenção de Satanás, de forma tão recorrente, de impedir que esta palavra seja anunciada. Daí a intenção dele, por exemplo, de você não parar nesse instante para receber esta palavra. Talvez num momento como esse, quando você se predispõe na programação da Rede Brasil de ouvir uma palavra, seja através do Fonte de Fé ou qualquer outro programa que é uma bênção, uma edificação espiritual para a sua vida, sempre surgem obstáculos para que esta possibilidade de você parar para ouvir seja perdida. Por isso que o diabo não quer que as pessoas ouçam a palavra. Por isso que há uma tentativa ferrenha, por meios mais variados, para impedir que a palavra seja pregada. Porque ele sabe que quando a palavra é pronunciada, pregada e ensinada, isso produz fé no coração das pessoas. Significa dizer que toda vez que você ler a Bíblia, que você ouve a exposição das Escrituras, isso vai gerando fé no seu coração. Fé para ser salvo, fé para crer no impossível, fé para crer no milagre, fé para ser restaurado. E esta mulher que vivenciou esta experiência ao ser exposta à verdade de Deus, de que Cristo Jesus é o Salvador, é o Messias, é poderoso para restaurar, isso encheu de fé o seu coração e ela acreditou que o milagre poderia acontecer. De modo que quando lemos, ouvimos e meditamos nas Escrituras, a nossa fé ela é fortalecida. Daí, a proposta desse programa sempre é trazer uma mensagem de Deus ao seu coração, fonte de fé, porque da Bíblia a nossa fé é edificada, por meio dela a nossa fé é renovada, fortalecida. E eu creio que através das Escrituras o Espírito Santo está fortalecendo a sua fé neste momento. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Quando lemos os Evangelhos, nós vamos perceber outros personagens que também tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus, se encheram de esperança. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? A propósito, uma outra mulher destacada neste mesmo Evangelho, voltando ao capítulo de número 5, dos versículos 25 ao versículo de número 28, mulher esta cuja vida física estava muito debilitada, há 12 anos, sofrendo de uma hemorragia, uma perda de sangue constante, que trazia implicações não só físicas, como também religiosas. Mas o texto bíblico nos diz que esta mulher, ela tinha uma certa condição financeira, ela tinha um certo poder aquisitivo, e enquanto tinha condições financeiras, nutria em seu coração a expectativa, através da medicina de sua época, de ter a sua saúde restaurada. O evangelista Lucas, que é médico, ao registrar esse evento, ele diz que os médicos faziam ela sofrer ainda mais, mostrando as limitações dos seus companheiros de profissão. Ele não está aqui, claro, censurando de que há uma importância da medicina, que há a importância devida à medicina. Não é isso que ele está dizendo, mas está mostrando as limitações que os seres humanos têm. Por mais bem intencionados, por capazes que são, por se dedicarem ao estudo, mas há situações físicas que os médicos não podem resolver. E o texto é claro em dizer de que ela sofria cada vez mais. E quando o dinheiro dela acaba, junto com ele, a expectativa de sua vida ser restaurada. Até que ela também passa a ouvir
falar de Jesus. E ela é cheia de convicção, ela se fortalece a ponto de dizer consigo mesma, não disse para ninguém, mas a sua declaração de fé é impactante quando ela diz: se eu apenas tocar nas vestes, eu serei curada. Veja que quando ela ouve falar de Jesus, ela se enche de expectativa, de esperança, crendo de que o Senhor é poderoso para conceder o milagre que ela precisa. Por isso, reitero, há uma oposição do diabo em impedir de que a palavra seja pregada. Mas, mais uma vez, reafirmo, tenho plena convicção que a partir da meditação, neste momento, o Espírito Santo está fazendo o seu coração se fortalecer, se enchendo de fé, de expectativa que não tem nada perdido. Glória a Deus por isto. Mas observe de que quando se ouve falar de Jesus, além de produzir fé no coração, segundo, desperta o desejo de conhecê-lo. Quando se ouve falar de Jesus, naturalmente, há um despertamento, desejo de conhecê-lo. Você lembra de Natanael, aquele israelita piedoso? Isso está em João capítulo 1, versículos 43 ao versículo de número 51, quando Jesus, indo para Galiléia, encontrou Filipe e a este disse: segue-me. E Filipe, cheio de entusiasmo, morador de Betsaida, conforme diz o texto, cidade de André e também de Pedro, ele achou no caminho Natanael. E a este, cheio de expectativa, ele disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E diante dessa declaração, Natanael logo perguntou, isso está em João 1,46, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe lhe disse: vem ver. E na medida em que ele ouve esta palavra, esta declaração, ele é despertado a conhecer Jesus pessoalmente. Veja que ouvir falar de Jesus desperta o interesse de conhecê-lo. Você lembra do publicano chamado Zaqueu? Está em Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10, quando a este também a mensagem da pessoa de Jesus chegou ao seu conhecimento. E despertado pela curiosidade daquilo que ele ouviu a respeito de Cristo, diz o texto que em razão da sua pouca estatura, ele sobe a uma figueira brava, na expectativa de que Jesus passasse por aquele local e ele pudesse ver pelo menos distante, despertado pela curiosidade de ver quem Jesus de fato era. O que ele ouviu a respeito de Jesus foi tão impactante de que isso gerou nele a convicção, a certeza, o entusiasmo, o desejo ardente de conhecer a Jesus. Quem não lembra dos samaritanos quando foram despertados pelo testemunho de uma mulher? Exatamente, o testemunho de uma mulher que até então era uma pessoa desprezada, desvalorizada, vivendo uma vida de imoralidade. Mas quando teve o seu encontro pessoal com Cristo, conforme está em João, capítulo 4, versículos 28 ao versículo de número 30 e também versículos 39 ao 42, aquela mulher por onde passava, o seu testemunho pessoal causou um impacto muito grande dentro da cidade de Samaria, a ponto de o texto bíblico dizer de que todos afluíram para ouvir a respeito de Cristo, para ouvir a mensagem, para conhecê-lo pessoalmente. E com o testemunho daquela mulher dizendo: vem ver, um homem que disse toda a minha vida, porventura não é ele o Cristo? Ela despertou a sede para que as pessoas conhecessem a Jesus. Na medida que eles ouviam a declaração e o testemunho dela, isso trouxe a eles o desejo ardente de conhecerem quem de fato é Jesus. Mas a Bíblia nos ensina de que ouvir falar de Jesus gera também convicção que ele pode fazer o milagre. Veja que ouvir falar de Jesus gera fé, gera o despertamento de conhecê-lo, e a Bíblia nos ensina também de que gera convicção que ele pode fazer o milagre. Você há de lembrar, isso está em Lucas, capítulo de número 7, quando lemos a partir do versículo 1 em diante,
nós encontramos aquele clássico exemplo do centurião de Cafarnaum. A partir do versículo 1, está escrito no texto sagrado, Lucas capítulo 7, versículo 1. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, veja, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles, junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhes concedas isso, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são, curado o servo que estava enfermo. Veja que aquele homem, por aquilo que ele ouvira falar de Jesus, ele se encheu de uma expectativa, de uma certeza, de uma convicção tão grande, crendo no milagre, mesmo Jesus não indo fisicamente em sua casa. Aquele homem recebe o grande milagre que tanto esperava, a cura do seu servo, simplesmente porque ouviu falar de Jesus e acreditou, crendo, a ponto de dizer a Cristo, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas basta uma palavra e o meu criado será curado. E fundamentado nisto, convictamente, aquele homem recebeu o elogio de Cristo e o milagre tão esperado. Significa dizer que quando nós ouvimos falar de Jesus, o nosso coração se enche de convicção para que o milagre aconteça. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus, e quem crer, diz a Bíblia, verá a glória de Deus. Se nós crermos, nutrirmos em nosso coração esta convicção, o milagre de fato acontecerá. Perceba de que esse é um dos resultados de se ouvir a respeito de Jesus. Quando se ouve falar dele, se crê, se gera expectativa, se confia de que ele pode fazer o milagre. Você crê? Você está ouvindo falar de Jesus mais uma vez. E eu acredito piamente e reitero o que tenho dito desde o início desta reflexão. Jesus está enchendo o seu coração de fé, de esperança, dizendo para você, não tem nada perdido. Continue crendo. Encha-se da graça de Deus, crendo que o Senhor é poderoso, como disse Paulo, para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Conforme está escrito em Efésios, capítulo 3, versículo de número 20. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, ele reitera esta verdade de que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos. Seguindo a reflexão, observe que ao ouvir falar de Jesus, isso produz fé no coração, isso gera interesse em conhecê-lo, isso gera convicção que ele pode fazer o milagre, mas também preciso destacar de que ouvir falar de Jesus exige uma atitude positiva. Quando se ouve falar de Jesus, quando se é exposto à pessoa de Cristo, à sua verdade, à sua palavra, exige-se uma atitude positiva. E isso aqui é digno de nota. Ouvir falar de Jesus foi um fator importantíssimo para aquela mulher, a mulher cananeia ou a mulher sírio-fenícia, como diz o evangelista Marcos, para receber um milagre, para que o seu coração se enchesse de esperança, para que ela pudesse vislumbrar a glória de Deus revelada
em sua casa, libertando a sua filha. Mas observe de que ouvir falar foi um fator, mas houve algo decorrente a ouvir falar de Jesus, que é algo tão importante, tanto quanto ouvir. É uma ação subsequente que trouxe mudança real para a vida daquela família. Nós encontramos a própria palavra de Deus dizendo de que para que haja o milagre foi preciso ela ouvir e, conforme diz o texto, levantar-se e ir ao encontro do Senhor Jesus. Ouvindo falar dele, diz o texto, foi e lançou-se aos seus pés. Veja que ela não se limitou apenas em ouvir, em ter o conhecimento, a nutrir-se de informações, mas isso redundou em atitude, e uma atitude positiva. Observe que o texto diz, foi e lançou-se aos seus pés. No que diz respeito à mulher do fluxo de sangue, ela igualmente o fez assim. Ao ser exposta à verdade, ela ouviu falar de Jesus, e em Marcos capítulo 5, versículo 27, está escrito que ela veio ao seu encontro e o tocou. Veja que isso exprime atitudes de quem ouve falar de Jesus agindo de maneira positiva. Ela não ficou de braços cruzados, ela não deixou esse conhecimento infrutífero, pelo contrário, isso redundou em atitudes, da forma como a mulher cananeia recebeu a cura da sua filha, a libertação. A mulher do fluxo de sangue recebeu a sua cura pessoal, porque não se limitou apenas a ouvir. O exemplo que citei de Natanael, em João capítulo 1, versículo 47, está escrito, vir ter com ele. Veja que o texto diz que ele foi ter com Jesus. Ele foi despertado pela curiosidade e foi ao seu encontro. No texto de Zaqueu, da mesma forma, ao ouvir, ele subiu à árvore com o propósito de ver a Cristo. Aos samaritanos, em João capítulo 4, versículo 30 e também versículo 40, está escrito no texto sagrado, e foram ter com ele. Veja que expressão maravilhosa. No versículo 40 diz, indo ter com ele. Eles entenderam de que eles precisavam agir positivamente. E o homem é dado esta condição. E isto parte do direito de escolher. Estes receberam os milagres que precisavam, o estreitamento da comunhão, o conhecimento que precisavam ter a respeito de Cristo, de servi-lo com alegria, porque não cruzaram os braços. Eles foram ao encontro de Jesus. Você lembra que para a restauração do filho pródigo ser possível, um dos fatores fundamentais foi que ele tomou uma decisão, agiu positivamente. E aquilo é o retrato do homem caído que entende a necessidade de voltar para os braços do Pai. O texto bíblico lá de Lucas capítulo 15 vai nos dizer que caindo em si, veja que ele começa a refletir, partindo da adversidade, e ele percebe que está fora de si. Ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E dir-lhe-ei, Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado o teu filho. Veja que ele começa a ter atitudes, ele não fica na inércia. Há pessoas que ouvem, há pessoas que se emocionam, há pessoas que choram até, sabem que é verdade, que Cristo é o Salvador, que é o que pode realizar milagres, que pode transformar a vida do mais vil pecador, mas se limita apenas a este aspecto. Mas nesta oportunidade, nós estamos sendo despertados a confiar, a ouvir, a falar a respeito de Jesus, crer e confiar de todo o nosso coração. E quando fazemos isto, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha neste momento? Vai agir favoravelmente? Agir positivamente diante da ação extraordinária divina? Ou perderá a oportunidade de servi-lo com alegria e receber dele o milagre que você tanto deseja? Cremos que você está aproveitando este momento e fazendo a sua decisão positivamente, porque o Senhor é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente. Curve sua cabeça, vamos orar nesse momento, crendo no milagre divino, de que Ele está nesse momento agindo em resposta à sua escolha, à sua decisão. Pai amado, Deus de toda a glória, queremos Te louvar pela Tua bondade e por Tua misericórdia. Ó Deus, saber como é poderosa a Tua palavra
para gerar em nós fé, certeza, convicção, nos despertando para uma intimidade, para um conhecimento mais prático, acreditando no milagre, ó Deus, que Tu és poderoso para fazer o que os homens não podem. E aqueles que precisam, Senhor, neste momento, agirem positivamente em resposta ao conhecimento das Escrituras, ao que foi exposto pela Tua Palavra, e possam estar fazendo a sua decisão, arrependendo-se dos pecados, aqueles que ainda não Te servem, convertendo-se verdadeiramente a Ti, para que possam experimentar qual seja a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Continua abençoando a Tua igreja, a cada um dos Teus filhos, que com dedicação tem se esforçado para nutrir em seu coração a fé genuína, não abrindo mão das suas convicções. Derrama da Tua bênção, da Tua graça, assim nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos concluindo mais um Fonte de Fé, mas agradecendo pela sua participação, pelo seu companheirismo e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Siga firme, acompanhando a programação da Rede Brasil e seja fortalecido na fé em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre você e toda a sua família, agora e para sempre. Amém.